ontem vendo o Haliburton jogar e fazer tudo isso com o Knicks, eu fiquei simplesmente parando, pegando, me olhando assim, pensando, olhando pra TV, assim, olhando o placar aumentar, aí o Knicks encostava, batia ali 6 pontos, 5 pontos e voltava a ficar em 10, 15, o jogo inteiro isso acontecendo. E eu fiquei olhando pro Haliburton e pensando, irmão, se esse cara tivesse a explosividade todo jogo, aquela briga que eu falei por MVP é muito realista. É muito realista. Achar que esse cara não tem condição de brigar por um MVP nos próximos anos com essa explosividade que a gente viu nesse jogo especificamente, não especificamente nesse jogo, mas nos playoffs inteiros a gente vem vendo isso, mas ontem foi o melhor jogo da carreira dele. Não tenho a menor dúvida disso. Mano, sabe, Se ele jogar com essa explosividade e tiver a noção de que ele precisa ser esse jogador explosivo, ele tem total condição de virar MVP da NBA um dia. Eu tenho muito sinceramente esse pensamento dentro de mim agora. cara, sabe o que é interessante? Tem uma entrevista do Kobe, que o Kobe fala... Basicamente ele fala assim, a margem de talento na NBA é muito pouca. Sabe assim, o talento do pior até o melhor, ele fala que é muito pouco. Mas o que faz os jogadores serem muito fodas em comparação com os outros é confiança. E ele sempre fala assim, é ética de trabalho e é confiança. E eu fico pensando assim, mano, o Haliburton, eu até falei isso na última live, ou outra live, né, que vocês conseguiram fazer uma coisa que a NBA nem conseguiu fazer, que é viralizar e fazer que o Haliburton vire uma superestrela. Inclusive, muita gente nesse post comentando sobre a maneira que eu falo Haliburton, que eu garanto, se eu estou conversando com o Tyrese Haliburton, e eu chamar ele de Haliburton, e vocês falarem Haliburton como vocês acham que é certo, ele vai responder a mim e não responder a vocês. A revolução então, do gringo aí, vocês ficam falando que ele fala, esse gringo fala de um jeito muito estranho. Traz o Tyrese aqui, vamos perguntar ele quem tá falando a porra do nome dele certo. Depende, se você estiver no Brasil, o certo é Haliburton, parceiro. Se estiver no Rio, especificamente, Haliburton. Se estiver em São Paulo, é Haliburton. 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 Interior de Goiás? Haliburton. Porta, porco. Chamar o Felipe Araújo aqui. Exato. Ele é de Goiás. Aí pra nós, meu primo goiano. Perfeito. Só voltando pra isso, eu acho que o Haliburton, ele não foi, se você olhar o último ano dele, chegou na final de conferência contra o Celtics no ano passado, foram barridos. Ele tava machucado. Ele estava machucado, mas eles foram barridos. Muitas pessoas não estavam dando mérito pro Pacers chegar lá. Eles falaram, mas vocês jogaram contra um Bucks, e não é mentira, mas o Giannis e o Dame estavam machucados. Você jogou contra o Knicks, que o Brunson e o Cat estavam machucados. Aí, sabe assim, eles não estavam ganhando, assim, eles chegaram lá, mas todo mundo falava assim, você chegou lá porque vocês deram sorte, basicamente. Aí vocês foram lá e foram barridos pelo Celtics, embora seja igual uma série. Importante, os 2 primeiros jogos do Pacers são muito bons, né, em Boston. Sim, são jogos que quase o Pacers ganharam. chega muito Eles perderam o perto de jogo. ganhar. Sabe assim, o Celtics não ganhou aquele jogo, eles que perderam o jogo. Então... É verdade, eles entregam o primeiro jogo de um jeito ridículo. Os dois primeiros jogos. Verdade. Eu acho assim, você pega esse time que o ano passado ninguém deu moral para eles chegar onde eles chegaram. É o que eu falei, assim, se perderam pro Bucks, porque o Giannis e o Dame estavam machucados, se perderam pro Knicks, porque o Cat e o Brunson estavam machucados, aí vocês foram barridos pelo Celtics. Se eles perdem essa série pro Knicks por acaso, o discurso seria muito parecido, provavelmente. Exato. Aí você... Lesão do Evan Mobley, lesão do... Exato. Aí eu penso, beleza, eles estavam com isso, nós chegamos na final de conferência e ninguém dá moral pra gente. Beleza. Aí o Haliburton vai pro playoffs o Haliburton, ele vai para as Olimpíadas e todo mundo começa a zoar ele, porque ele que menos teve minutagem nas Olimpíadas. Ele até postou uma foto onde ele falou assim, quando você ganha uma nota 10 no projeto, mas não fez nada, né, com a medalha olímpica dele, meio que mostrando assim, quando você ganha um ouro, mas você não faz nada porque ele não entrou. Então, eu acho que aquilo também afetou um pouco o ego dele e fez em que ele teve alguma coisa para provar. Esse boom de confiança. Sabe, né? assim, falou, mano, sentido, cara. eu cheguei à final de conferência e ninguém me deu moral.
eu fui para as Olimpíadas, eu fui o único jogador, quase o único jogador que, né, o Tatum também, mas o jogador que menos jogou e teve minutagem em quadra. Aí ele começa o ano mal, igual, teve alguns jogos no início do ano que estava 0 de 10, uma parada assim. E Não, a gente criticava muito ele até criticava janeiro. muito. Então, A gente não, demorou a virar a chave de entender que o Halliburton começou a ter uma também. temporada melhor. E aí vai, Halle Bagre. Com razão, ele estava recebendo críticas com razão. Aí chega, o Pacers começa a crescer lá pros playoffs. Aí a galera, pô, esse Pacers tá indo bem, que eles estavam em sexto, sétimo lugar. Aí eles crescem. Exato. Aí, cara, eu acho que ele chegou num ponto, aí isso me volta para que eu tava falando do Kobe, falando que a margem de talento na NBA é pouca, o que diferencia os All-Stars dos não All-Stars é a confiança. E eu acho que o Halliburton hoje, ele talvez é o jogador mais confiante dos playoffs nesse momento. Eu acho que ele acha que ele é o melhor jogador dos playoffs. Não é não? E isso, cara, assim, mentalmente... E não é? Mas é isso que eu chego aqui para te perguntar isso. Com certeza, cara. Com certeza. O Shai não tá tendo a consistência que ele precisava ter pra ser o melhor jogador dos playoffs, desculpa. Começou muito mal pra gente chegar aqui e falar isso, sendo que o Halliburton tá fazendo jogos excepcionais os playoffs inteiros. Tem 1 ou 2 jogos do Halliburton que você olha e fala, pô, jogo ruim do Halliburton. Ele teve um jogo contra o Cal... toda a série até agora ele teve um jogo... Um jogo ruim. Um jogo ruim. É isso. Cara, é bizarro, mano. É bizarro ver o Halliburton tendo essa stat line, essas estatísticas, 32 pontos, 12 rebotes e 15 assistências no jogo de playoff. 47, é muito bom, 40. É muito bom ver esses talentos aparecendo na liga. Porque é igual aquela discussão que a gente teve aqui aquele dia, sobre quais estrelas estão tendo aí espaço para ser MVP. E eu falo que, na minha opinião, tem muita gente que tem margem para ganhar o MVP. Tá numa temporada iluminada, tá numa temporada de alta confiança. E, mano, é o que eu tô falando, cara. Eu acho que o Halliburton tem teto para ser MVP um dia, sim. Vendo o que ele tá fazendo nesses playoffs, eu acho que ele tem esse teto, sim. Se ele chegar na temporada que vem com essa disposição, essa confiança aí que ele tá... Porra, a gente sempre fala aqui, todo jogador tem aquele playoff virada de chave, né? O LeBron fez isso em 2012, depois daquele playoff ele nunca mais foi o mesmo. O Curry tem isso quando ele ganha o título, depois disso ele nunca mais foi o mesmo. O Halliburton talvez esteja tendo. Também. Giannis, depois que ganhou o título, nunca mais foi o mesmo. Cara, o Halliburton talvez esteja tendo essa virada de chave e talvez esteja se postulando para ser MVP um dia. Sim. Eu acho isso, de verdade, de coração. E isso que eu fico pensando assim, cara, eu acho que nesse momento, eu realmente acho que ele é o jogador mais confiante. Ele se acha o melhor jogador do mundo agora. E, cara, isso vai muito longe, mano. Isso é até uma coisa que... igual o Paul Pierce falou, assim, depois que ele ganhou o título, ele falou, mano, assim, eu sou o Finals MVP, eu sou o melhor jogador do mundo. E o outro lado tinha Kobe, né? Assim, você tinha Tim Duncan, tem Shaq naquela época, tinha o LeBron. Ele falou assim, não, eu sou o melhor jogador E isso ajuda os jogadores. Isso é até coisa de vida mesmo. Igual quando você tem autoestima alta, você tem confiança, você consegue obstáculos para você, parece menos dolorosos e menos problemáticos. E eu acho que o Halliburton está chegando no momento onde ele está virando uma estrela em frente de nós. E essa confiança dele, até quando comemoração de Big Balls, né, comemoração do choke, a maneira, até o swagger dele quando ele tá entrando nos jogos, assim, é uma aura ali que é diferente dele, mano. E assim, isso é uma coisa que é muito foda ver isso. Porque era um cara, um ano atrás, igual eu falei, chegou nas finais de conferências e ninguém dava moral. Foi para as Olimpíadas, todo mundo zoava ele porque ele não jogava. Início da temporada, todo mundo zoava ele. É um processo que todo grande jogador passa por esse processo, né, mano? De ser subestimado, até que vai lá, faz acontecer. E aí as pessoas começam a respeitar. Eu acho que, como eu disse, esse é o playoff que o Halliburton tá começando a ser respeitado. Outro dia a gente estava aqui discutindo Brunson ou Halliburton. Desculpa, isso é uma discussão absurda. O Halliburton é muito melhor que o Brunson. O Halliburton é muito mais jogador que o Brunson. Você fala isso, você diz isso hoje, né? Não, eu falo isso agora sério, falando sério. Óbvio que no clubismo eu vou falar que o Brunson é melhor. Mas o Halliburton é muito mais jogador que o Brunson, mano. É bizarro, pô. O Halliburton tá com a bola, você vê um cara que tem uma noção total do playbook. Ele sabe todas as jogadas do Pacers, claramente. Você não precisa nem entender muito de tática pra olhar pro jogo do Pacers e saber que o Halliburton sabe o que fazer com a bola sempre. O Brunson nunca sabe o que fazer com a bola.
nunca sabe o que fazer com a bola. Isso é um ponto muito foda, porque assim, realmente o Brunson, ele é quase um shooting guard em um corpo de um Cara, point guard. sim. Sabe, he's like a natural, ele é um shooting guard, quase eu virei aqui pro inglês, mas assim, ele é um ala armador dentro de um corpo de um armador. Concordo. Porque ele pensa que ele precisa fazer uma assistência ou fazer uma cesta antes de pensar como que meu time pode fazer uma cesta. E essa mentalidade é muito diferente, né? Eu acho que o Haliburton chega assim no ataque e pensa assim, como que nós vamos fazer uma cesta? Isso. Eu acho que o Brunson pensa, chega como que eu vou vou fazer uma cesta. E eu acho que isso que é a diferença muito grande entre os dois. Igual eu falei, cara, assim, eu acho que o Brunson é um ala armador shooting guard no corpo de um point guard. Faz sentido, faz sentido. E, cara, Agora a gente pode virar pra falar do Knicks, inclusive, né? Infelizmente. só pra completar do Haliburton, que até quero ouvir dos nossos canais aí no chat, iniciando esse ano, acho que ninguém colocava o Haliburton no top 5 de armadores da liga. Não. Né? Eu acho que as pessoas iam colocar o Shea, o Luka, o Brunson, o Curry, o Kyrie Irving, o Ja Morant, Não, um monte de gente. Um um monte de monte de gente. gente. Galera, hoje pra vocês, olha, eu não vou criticar ninguém que muda de opinião, porque, igual nós falamos aqui, NBA é jogo a jogo, é semana a semana. Exato. Um jogador pode aparecer e o Haliburton está aparecendo. Mas Se a gente não levar em consideração o que o Haliburton tá fazendo no momento mais importante da temporada, o que a gente vai levar em consideração? Aí eu queria perguntar para as pessoas, hoje o Haliburton é top 5 de armador, tô pegando não só as pessoas que estão no playoffs agora, tô falando de todos. Né, assim, mas eu acho que eu colocaria o Shea em primeiro, Luka em segundo, Haliburton em terceiro, aí é que Curry e o Brunson. Isso é importante a gente falar. Se a gente falar armador. Tô falando a pessoa que... Entendeu? Ali tá... O Luka pra mim não é armador. No sentido claro da palavra armador. Né? É esse o mérito. Mas eu tô falando o jogador, tipo... Por jogador, o Shea e o Luka são melhores, mas como armador, armar o jogo... Eu tô falando de point guard. Posição, quando você olha ali no time, quem é o point guard. Isso.